Graças e paz, irmãos e irmãs. Está ajustando o som ali para nós. Nós nos sentimos muito abençoados de ainda termos a cultura do coral na nossa igreja. Você diz amém por isso? Muitas igrejas não têm esse privilégio e nós nos sentimos muito abençoados por esse trabalho do coral. Fico feliz também que eu vim na paleta de cor do coral também, acertei, né? Não combinei com eles, mas acertei, muito bom gosto. E a gente se sente muito abençoado. Nosso pastor José Carlos, ele está hoje pregando na Igreja Batista do Calvário, que está comemorando o jubileu ali em Sobradinho. E ele está lá ministrando, adorando ao Senhor lá, mas nós estamos adorando a Deus aqui, amém? Somos muito gratos a Deus. Estou feliz, estive ausente bem uns 20 dias aqui da igreja, devido à agenda de trabalho lá na editora, na Lerbão, onde eu trabalho, a editora da nossa convenção. E nós tivemos aqui em Brasília uma semana do Complexo, que é o nosso Conselho Nacional de Planejamento da nossa convenção. O pastor Esdra estava lá também, passamos uma semana trabalhando, Batata, Jô, estava todo mundo lá, servindo, trabalhando. E de lá eu viajei diretamente para Cuiabá, onde participei do Congresso de Missões Estaduais, ali da Convenção Batista Nacional do Mato Grosso, lá na cidade de Diamantino. Estive ministrando 2 dias lá e depois voltei para Cuiabá, fiquei mais uns dias com os irmãos lá, foi muito bom, mas nada melhor do que estar em casa, né? Nada melhor do que estar de volta, de rever os irmãos, de estar na nossa igreja. É diferente estar em casa, é muito gostoso, né? Eu fico muito feliz em poder revê-los, poder estar aqui novamente. E eu gostaria de convidar você a se colocar em pé mais uma vez, por gentileza. A palavra do Senhor diz para nós: levai as cargas uns dos outros. E eu gostaria de convidar você a carregar um pouquinho a carga do seu irmão, aí que está do seu lado, em oração. 2, 3 irmãos possam se unir para nós termos um momento de oração, intercedermos uns pelos outros, pedimos a bênção do Senhor. Já oramos pelas crianças, oramos pelas famílias que têm crianças neurodivergentes, mas agora aproveite esse momento aí. Se você tem um pedido especial assim, compartilhe com os irmãos nesse grupo pequeno e vamos juntos orar uns pelos outros. É muito bom, Jesus, estarmos juntos. É muito bom estarmos reunidos e poder adorar o Teu nome, Pai. É tão bom, Senhor, poder compartilhar as lutas, as aflições, porque a Tua igreja é o lugar onde nós somos fortalecidos na comunhão, na convivência com os irmãos. Quando temos a oportunidade, Pai, de compartilhar dores, aflições, mas compartilhar também alegria e engrandecer o Teu nome. Esses momentos são muito particulares, são muito ímpares na nossa vida, ó Deus, e nos enchem da Tua graça, nos enchem da presença do Teu Espírito. E assim, Pai, que nós nos sentimos nessa noite, em meio a tantos louvores, adorações ao Teu nome, podemos, ó Pai, sentir a presença do doce Espírito, daquele que morreu por nós na cruz,
daquele que fez a doce troca, daquele que nos amou, daquele que carrega o nosso fardo, a nossa dor, a nossa angústia, e que traz sobre nós a paz, a esperança. Ó Jesus, a Ti entregamos nessa oração as nossas aflições, os nossos temores, os nossos medos, e confiando que o Senhor é infinitamente mais poderoso do que nós imaginamos, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e faz muito mais do que aquilo, Senhor, que podemos querer do Senhor. Abençoa nossas casas, nossas famílias, abençoa os nossos lares, Pai. Entra com providência, Deus, nessa família que está aflita, clamando ao Senhor. Entra nesse lar, Pai, com a Tua bondade, a Tua graça, dando vitória a esse casal, a essa família, a esse pai, a essa mãe, a esse empregado desta empresa. Dá vitória ao Teu povo, Pai. A esse irmão, essa irmã que está enfermo, clamando ao Senhor pela cura, porque o Senhor é o único que pode curar, que pode fazer milagres, e é em Ti que nós confiamos, e é a Ti que nós oramos e entregamos em Tuas mãos as nossas petições, certos de que o Senhor é poderoso para nos ouvir e para nos abençoar. Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, irmãs, deixo aqui também meus parabéns às Mulheres Batistas Nacionais pelo seu dia, a começar lá da nossa querida missionária irmã Rosali, tantas mulheres que servem ao Senhor na Convenção Batista Nacional. Para aqueles que não sabem, a nossa convenção começou com uma mulher, e as mulheres batistas nacionais são uma bênção, irmão. São uma bênção no Brasil afora, servindo ao Senhor. Aqui em Brasília não é diferente, aqui na PIB não é diferente. Então fica aqui meus parabéns a todas vocês que fazem diferença na nossa vida, na nossa igreja, no trabalho da nossa convenção. Que Deus continue abençoando vocês. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas apresenta para nós 3 parábolas. E essas parábolas, elas são muito conhecidas de todos nós. Comumente elas são intituladas da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que em outras versões mais novas já é chamada da parábola do filho perdido. São 3 parábolas diferentes, num único capítulo, mas elas têm um tema principal que envolve todas elas. E o tema principal é a alegria de Deus ao encontrar aquele que estava perdido e poder dar a ele o seu amor incondicional. Todas as 3 parábolas, com histórias diferentes, têm a mesma temática. Lembrando que a parábola, as parábolas são em si narrativas alegóricas que elas transmitem uma mensagem direta. E para isso elas utilizam muito de comparação ou analogia. Era um tipo de recurso muito utilizado por Jesus. Jesus utilizava muito esse recurso das parábolas para ensinar grandes verdades a respeito
de Deus, a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, a respeito de todos os seus ensinamentos. Jesus usava muito as parábolas. E nesse contexto aqui do capítulo 15, especialmente, Jesus está usando essas 3 parábolas para falar para os publicanos e os pecadores. E ele vai então demonstrar o amor de Deus para esses publicanos e esses pecadores em uma situação que ele usa coisas do dia a dia, que era conhecida por eles, como o cuidado das ovelhas, e uma ovelha que se desgarra do rebanho, vai embora. Ele usa a respeito da situação de uma moeda chamada dracma, que se perde, que tinha um simbolismo emocional muito grande, num contexto de um rapaz que está noivo e dava moedas para sua noiva, para ir pontuando que o casamento estava chegando. E ele fala a respeito da situação de um filho que deixa a casa do pai, vai embora e pede a herança e leva todos os seus bens. E é sobre esse texto que eu gostaria, essa parte, essa parábola, a terceira parábola desse capítulo, que eu gostaria de refletir com vocês a respeito do seguinte tema: enxergando minha vida de outro ponto de vista. Bom, abra comigo aí em Lucas 15, versículo 11, por favor. E vamos juntos lendo esse versículo e meditar sobre esse tema. Muito obrigado, a Ju colocou aí para nós. Versículo 11 e 12 diz assim: Jesus continuou, ele vinha falando então da parábola da dracma perdida, e ele continua então dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu bem seus bens entre os seus 2 filhos. Nós vemos aqui nessa parábola a seguinte cena: um pai com 2 filhos, um mais velho, um mais moço, e os seus bens. E a relação do pai com seus 2 filhos e aquilo que eles possuíam, aquilo que eles tinham. Então Jesus usa essa situação para nos mostrar uma situação comum de um pai, numa família, para nos mostrar algo incomum que estava acontecendo aqui. O filho mais moço, ele chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança, porque eu estou indo embora. Eu vou viver a minha vida. Eu quero aquilo que é direito meu. E o pai, então, pega seus bens, divide entre os seus 2 filhos, deu para o mais moço, mas deu também para o mais velho. Reparte os bens entre eles. Ora, não era comum naquela época, não era comum na lei judaica, não era e não é comum em praticamente nenhuma cultura, e aqui muito menos, que um filho peça herança com o pai estando vivo. Existem exceções na lei, lá também tinha naquela época. Deuteronômio fala de uma exceção ou 2, se eu não me engano, em que isso poderia acontecer, mas não é comum. Aqui o rapaz, ele usa uma palavra, ele diz assim: pai, me dá a parte dos meus bens, dos bens que me cabem. Essa palavra bens aqui no original, no grego, é tombion. Literalmente significa sua vida. Então esse rapaz,
esse filho mais moço, está dizendo assim para o pai: pai, me dá a sua vida, me dá todo o seu suor, me dá todo o seu empenho, me dá todo o seu esforço, me dá tudo aquilo que o Senhor fez, todo o seu sacrifício, me entrega agora tudo isso, porque eu estou indo embora. Mas o fato desse filho mais moço pedir herança a seu pai com o pai estando em vida era uma ofensa. Era o mesmo que ele está dizendo para o pai: eu não sou mais seu filho, você para mim morreu, você para mim morreu, e de você eu só quero o despojo do seu trabalho, do seu esforço, de tudo que você conquistou. Ora, ele vivia com seu pai, tudo que era do pai era dele, ele usufruía de tudo aquilo, mas ele queria agora se distanciar, ele queria se separar, ele queria viver uma outra vida diferente da vida que ele estava vivendo até agora. Se de um lado esse pai tinha esse filho mais novo, querendo a herança, do outro lado ele tinha o filho mais velho, que pela própria cultura e pela própria lei, esse filho mais velho poderia ter botado a mão no peito do mais novo, assim, falado assim: ei rapazinho, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque, na cultura, quando o pai morresse, na cultura judaica, quando o pai morresse, o filho mais velho assumiria os negócios da família, inclusive do cuidado do filho mais novo, do irmão mais novo. Ele teria que cuidar. E pela lei, ele tinha cerca de 2/3 da herança. Não era um negócio que era dividido meio a meio, não. Ele tinha 2/3. Ele tinha mais do que o seu irmão poderia receber. Mas ele era alguém que poderia intervir e fazer alguma coisa. Ele não fez nada. Ele simplesmente se calou. Ele foi omisso. Uma frieza fraterna sem igual. Ele tinha direitos, ele ia receber também, mas nem uma palavra ao seu irmão mais novo, nem uma palavra ao seu próprio pai. Ele também exerceu o seu direito de ficar calado, e ficou calado, e o pai exerceu o seu direito e repartiu os bens para os seus 2 filhos. Irmãos, observem comigo o quanto os nossos anseios, o quanto as nossas ganâncias, elas podem nos levar a viver uma insatisfação com a nossa própria vida hoje. O quanto as miragens das coisas que estão por aí afora podem nos iludir ao ponto de ficarmos encantados por essas coisas e começarmos a desgostar da nossa própria vida. Gostar mais daquilo que não temos e desgostar daquilo que temos. E passar então a ter certos sentimentos como esse rapaz, e não olhar, não enxergar a sua própria vida, não enxergar aquilo que ele tinha, ou simplesmente a gente ser como o irmão mais velho aqui, o filho mais velho desse homem. Frio, ser omisso, de tal forma que o direito dele falou mais alto do que o amor ao próprio irmão, ao próprio pai. É direito meu, essa herança é minha também, eu quero botar a mão também no que é meu. E o silêncio dele revela muito.
O barulho do irmão mais novo fala demais, né? Mas o silêncio dele também revela muito. Ele poderia, mas nessa frieza toda, ele deixou com que o direito dele suplantasse o amor que ele poderia ter demonstrado ao seu irmão e ao seu pai e à sua família. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Isso é um perigo tremendo, porque quando isso acontece, nós deixamos de enxergar e valorizar o que temos e o que somos, e corremos o risco de abandonar o Pai Nosso. Corremos o risco de abandonar a família. Corremos o risco de abandonar o casamento. Corremos o risco de abandonar a igreja, os amigos. Corremos o risco de abandonar a nossa própria vida e abraçar a morte. No versículo 13, o texto continua dizendo o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu. Não foi de imediato. O pai repartiu os bens, ele ficou ainda um tempo lá, mas chegou o dia, ele ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Olha, irmãos, que o rapaz juntou os trapinhos dele, juntou tudo, juntou a herança do pai, e pé na estrada. Nessa época aqui era muito comum os jovens que tinham recurso financeiro empreenderem viagens de diversão. Jovens ricos, né? Os pobres não podiam fazer isso. Agora você imagina esse jovem, um jovem provinciano, uma comunidade rural, ele então, cheio da grana agora, não dele, que era do pai, deu a ele. Ele entrou nessa onda que os jovens tinham. Naquela época iam muito para Roma, para Antioquia, para aquilo que eles chamavam de alegria da cidade, as festas. Eles queriam ir curtir, queriam badalar. O texto não diz para onde ele foi, diz que ele foi para uma terra distante. Mas, pelo contexto, nós entendemos que foi para um lugar desse. Ele foi para um lugar desse, ele queria agora curtir a vida doidado. Queria tudo que era direito meu, né? Eu quero, é direito meu, eu vou agora usufruir. E ele vai então participar dessas alegrias, mas o texto vai dizer que ele foi vivendo essa vida de tal forma que desperdiçou todos os seus bens. A palavra bens de novo aqui. Então significa que Tombion, ele desperdiçou toda a sua vida e a vida do seu pai. Jogou tudo fora. Desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada, vivendo de forma regalada, festeira, curtindo a vida sem responsabilidade, como se não houvesse o amanhã. Mas o dia do amanhã chegou para ele.
E junto com esse dia veio as contas. O texto diz que houve uma grande fome naquele país. Ele já tinha perdido tudo. A recessão agora era braba naquele lugar. E ele se viu numa situação que ele não tinha antes. Trabalhar. Ele foi atrás de trabalho. Na casa dele, ele tinha servos, onde ele era servido. Agora ele tinha que trabalhar. E aí ele foi pedir trabalho, e o camarada para quem ele pediu trabalho disse: olha, eu tenho uma vaga. Eu tenho uma vaga, é muito boa, mas aqui não tem ticket de refeição. Você tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro para você comer. E o que eu vou fazer? Ele falou: vai cuidar dos porcos lá na minha fazenda. Irmãos, judeu nem comia carne de porco, por causa da lei. O que dirá criar porcos? E o que dirá trabalhar para alguém cuidando de porcos? Era uma situação humilhante a que esse rapaz, de contexto judaico, estaria se submetendo numa terra estranha. Ser cuidador de porcos. E diz o texto que enquanto ele aceitou o trabalho, enquanto ele cuidava dos porcos, os servos daquela fazenda traziam alfarrobas. Alfarroba é uma hortaliça meio adocicada, e ele trazia aquilo ali e jogava para os porcos. Não era algo que as pessoas comiam, irmãos. Não era comum. Há no relato bíblico que João chegou a comer alfarroba. Mas era algo que, em situações extremas, é que isso acontecia. Os mais pobres dos pobres é que talvez comeriam alfarroba para não morrer. Os porcos eram alimentados com aquilo. Faça a sua contextualização aí para hoje, né, o que os porcos comem. Eles eram alimentados com aquilo. E aquele rapaz estava trabalhando e sentindo fome, sem condições de comprar o que comer, olhou para aquelas alfarrobas e teve vontade de comê-las. Ele queria comer a comida dos porcos. E naquele momento, diz o texto, bate nele, a ficha cai. Ele cai na real. E ele diz: poxa vida. Ele se lembrou que na casa do pai dele, diz o texto, os empregados comiam e não pagavam pela comida. Lá na casa do pai dele, os empregados eram tratados como membros da família, e não como empregados. E eles trabalhavam, ganhavam o seu salário, mas comiam na casa, comiam com a família, comiam juntos, e não era cobrado deles isso. E ele se lembra daquilo, e no momento que ele se recorda dessa situação, ele deseja voltar. É nesse momento que pela primeira vez esse rapaz enxergou a vida dele com os olhos dos outros. É a primeira vez que ele enxerga a vida dele de um outro ponto de vista. O ponto de vista de quem havia perdido o que tinha. O ponto de vista de quem não tinha mais aquela situação para viver. O ponto de vista de quem tinha abandonado tudo e agora olha de fora para aqueles que estão lá e diz: eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Como era bom viver na casa do meu pai. Como era bom estar lá com tanta alegria e tanta fartura. Mas agora eu estou aqui nessa situação.
Pergunte ao seu coração nessa noite, irmão. Isso é algo que já aconteceu com você? Isso é algo que talvez esteja acontecendo com você hoje? Se não, é um alerta de Deus para mim, para você, para que a gente não precise viver isso. Mas talvez você já tenha vivido isso, ou talvez você esteja vivendo isso. Você caiu na real. Puxa vida, que besteira que eu fiz. Poxa vida, eu era feliz e não sabia. Por que que eu abandonei algo que era tão bom, que era certo, em busca de miragens, em busca de coisas que me iludiram, que me enganaram? Porque eu deixei a certeza de algo que era tão bom para mim, para me aventurar nessas coisas? Por que é que eu me deixei iludir e me enganar? E por que agora eu estou passando tudo isso e eu percebi que as coisas agora parece que estão piores do que eu achava que elas eram antes? Eu estou assim meio perdido, sem saber o que fazer. Se talvez você já passou ou passa por isso, e para que você não venha a passar por isso, o versículo 18, então o texto vai nos dizer o seguinte: o rapaz, vendo tudo isso acontecer na sua vida, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude, e ele disse: eu vou me arrumar, versículo 18, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Aquele rapaz, diante de toda essa situação, ele toma uma decisão revolucionária para a sua vida. Por que revolucionária, pastor? Porque tem que ter muita coragem e muita humildade para reconhecer quando a gente erra. É coisa para corajoso e para corajosa. Não é coisa de covarde, irmão. Reconhecer que errou é uma atitude nobre, humilde. E esse rapaz, quando ele se viu naquela situação, ele pensou: vou me arrumar porque eu não posso me apresentar diante do meu pai desse jeito. Eu vou me ajeitar. E ele começou a treinar aquilo, né? O que eu vou dizer para o meu pai? Já sei. Preparou um discurso, sabe, Lília? Preparou um discurso. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra Deus, estou aqui arrependido, já não posso ser chamado de seu filho, me recebe pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque viver como um trabalhador do pai dele era melhor do que viver onde ele estava. E ele fala isso também porque ele já tinha aberto mão do direito de ser filho daquele homem, quando ele disse: você para mim morreu, me dá os bens que eu estou indo embora. E ele então pensa em tudo isso, vai organizar a sua mente, e para ir ter com o seu pai, para falar com ele. E o versículo 20 então vai nos dizer que, arrumando-se, ele foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, o pai correu, o abraçou e o beijou. Escute, irmãos, talvez na pergunta anterior que eu te fiz, você refletiu e falou: pastor, eu já dei umas vaciladas parecidas com isso aí. Ou estou vivendo a consequência disso. Ou não quero viver isso mais. Não quero experimentar isso.
Eu tenho uma boa notícia para você. Se você está vivo, ainda dá tempo de se arrepender. Se você está vivo, ainda dá tempo de tomar novas decisões na sua vida. Ainda dá tempo de reconhecer as decisões ruins que você fez. Ainda dá tempo de você reconhecer os seus pecados. Ainda dá tempo de você pedir perdão para Deus. Dá tempo de você pedir perdão para as pessoas que você magoou, que você feriu. Ainda dá tempo de você rever os seus conceitos. Ainda dá tempo de você viver novos resultados na sua vida, direcionados por Deus e felizes. Ainda dá tempo. Esse rapaz se apegou a isso, a uma nova oportunidade, e ele foi encontrar-se com seu pai, com coragem, com humildade, e o texto diz então, que o pai o avistou e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho então disse para o pai, aquilo que ele tinha ensaiado, treinado, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, parou e disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. O texto nos induz a pensar que, enquanto aquele filho estava preocupado com a reação do pai, quando ele chegasse lá, o pai simplesmente era um pai ansioso para reencontrar o seu filho que havia se perdido. O texto vai nos ajudar a pensar, se os irmãos me permitem viajar na didática, a pensar naquele homem, na varanda da sua casa, dia a dia olhando para o horizonte, e aqueles servos dizendo, meu Senhor, o que o Senhor tanto olha para o além, o que o Senhor tanto olha para lá, e aquele homem dizendo, eu estou a esperar, eu estou aguardando, e isso fica mais do que provado para mim, porque diz que quando aquele homem avistou de longe, o pai conhece o jeito de andar do filho, amém? Amém? O papai conhece seu filho, sua filha. Quando aquele homem avistou de longe, aquele rapaz vindo, ele sai da sua posição, ele deixa a sua posição, ele larga tudo, e ele sai correndo para encontrar-se com seu filho, e encontra o seu filho para abraçá-lo, para beijá-lo, não para criticá-lo, não para julgá-lo, não para bater nele, não para dizer, eu te avisei rapaz, para dar uma lição de moral, mas ele correu para abraçá-lo e para beijá-lo. Aquele rapaz que tinha treinado o discurso que ia falar para o pai, na hora que pegou, papai, eu tenho algo para te dizer, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas aqui eu fiquei frustrado, irmãos, porque nós nunca vamos saber o restante do discurso que esse rapaz tinha preparado. Nós nunca vamos conseguir saber, porque enquanto ele falava, na hora que ele disse, eu pequei, pai, contra Deus, contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado de seu filho, o pai interrompe ele. O pai interrompe aquele discurso. Para aquele pai amoroso, bastava agora apenas a confissão do seu filho, e ele interrompe e diz,
Segura aí, meu filho, um pouquinho. Chamou os servos dele e disse: venha cá, por favor. Você, venha cá. Corre lá e busca lá dentro de casa a melhor roupa. Não era qualquer roupa. Era a melhor roupa. O significado disso era aquela roupa que ficava guardada na casa para quando chegasse uma visita especial. Um viajante especial chegasse uma visita, água para ele se lavar e uma roupa festival para ele participar do banquete, para ele comemorar junto com aquela família. E até porque aquele menino estava quebrado, né, gente? Não tinha mais nada, arrebentou tudo. Aí o pai diz: pega a melhor roupa e traz para esse rapaz. Veste nele a melhor roupa. Ele vira para o outro empregado e diz: você vai lá dentro e busca um anel. Vai lá na minha cômoda, lá no meu quarto, naquela caixinha, e pega um anel meu lá. Vai lá. Coloca no dedo dele. O anel era o símbolo de que aquele rapaz, que há pouco tempo tinha rejeitado o direito de ser filho daquele homem, aquele homem agora estava devolvendo o direito dele de ser seu filho. E vira para o outro e diz: ei, você, vai lá e pega o bezerro, o novilho, pega o bezerro gordo. Preste atenção comigo, irmão, não é, pega um bezerro lá, um bezerro qualquer. Ele chama de o bezerro gordo. Não era qualquer bezerro, era aquele bezerro que estava sendo cevado, estava sendo engordado. O bezerro ficava ali sendo engordado dia a dia para uma ocasião especial. Era para um momento especial. Ele diz: vai lá e pega o bezerro gordo. E ele diz: por que, meu senhor? Porque hoje aqui em casa é dia de festa. Porque esse meu filho que estava morto reviveu. Esse meu filho que havia se perdido voltou. E eu convido todos vocês a se alegrarem, festejarem e comemorarem comigo, porque ele está de volta. Esse pai amoroso restaurou a sorte daquele filho, restaurou a vida daquele filho. Eu poderia até continuar daqui mais um pouquinho, mas o tempo não me permite, porque tem um outro filho, né, gente? Tem um outro filho, mas o outro filho tem os problemas dele e a maneira como o pai tratou. Eu vou deixar isso para um outro momento, se Deus nos permitir. E eu quero encerrar apenas com esse filho. O outro foi brigão, foi indagar o pai. Por que que ele fez tudo isso e tu dá o bezerro cevado para ele? Logo, eu sempre tive contigo, tu nunca me deu um cabritinho para fazer um churrasco com meus amigos. E aí começa outro dilema que o pai teve que resolver, mas é uma outra questão para depois. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com você sobre esse filho que se perdeu, mas foi achado, que foi restaurado, falando para você sobre um texto muito famoso do poeta Olavo Bilac. Ele foi presidente de honra de letras no Brasil, um homem que tem muitos textos conhecidos. Ele tem um texto chamado A Função do Poeta. E nesse texto, A Função do Poeta, ele conta uma história que ele tinha um amigo, um comerciante. E esse comerciante, certa vez, se aproximou dele e falou assim: meu amigo Bilac, eu tenho uma propriedade que eu gostaria de vender. E eu gostaria da sua ajuda. Como você é um homem de muitas letras, você poderia escrever para mim um anúncio para que eu colocasse no jornal e vendesse minha propriedade? Aí o Bilac falou: claro, vou te ajudar. E pegou então o papel e começou a escrever
dizendo: vende-se uma linda propriedade no campo. Linda, que as suas árvores são frondosas, verdejantes, e os pássaros voam entre elas com muita liberdade. Entre elas correm riachos de águas cristalinas, com peixes. E lá tem muita paz, muita calma, muita alegria e muita felicidade. E aí pegou, enrolou o papel, deu ao amigo, o amigo foi embora. Passado alguns dias, ele encontra o amigo e diz: oi, meu amigo, como você está? E aí? Você vendeu a sua propriedade? Deu tudo certo? Ele disse: não, meu amigo Bilac, pelo amor de Deus, eu não poderia fazer isso, porque na hora que eu li o anúncio que você fez, eu me apaixonei por essas terras e eu quis comprá-las e desisti de vendê-las. Às vezes, irmãos, nós só conseguimos enxergar a nossa vida com os olhos dos outros. Às vezes é necessário a gente sair do nosso ponto de vista para poder enxergar a nossa própria vida. E quando nós fazemos isso, nós somos capazes de ver a vida que temos. Essa mensagem é um convite para mim e para você a mudarmos o nosso ponto de vista em relação à nossa própria vida. Será que quando você olha para a sua vida, você enxerga que ela é tão ruim assim? Será que quando você olha para a sua vida, você diz: olha, minha vida não está tão bela assim? Sabe aquela frase que a gente fala assim: a grama do vizinho é mais verde? Sabe por que nós fazemos isso? Porque a gente costuma olhar só para os resultados. A gente olha só para a finalização das coisas. Mas a gente não percebe o tanto que dá trabalho para o vizinho regar aquela grama. Quem tem grama aí é sofredor e sabe como é que é. Cortar, e bota adubo, e faz isso e tal, para que ela fique verdinha daquele jeito, né? Mas porque nós somos assim, a gente é imediatista, a gente olha somente para a aparência das coisas. Será que quando a gente olha para a nossa vida, será que nossa vida tem tanto problema assim mesmo, que a gente desgosta da nossa própria vida? Será que você, em algum momento, já abriu mão do que você tinha? Talvez você está me ouvindo aqui hoje ou em casa. Você foi alguém que passou por essa desventura de deixar o Papai Nosso, de sair da sua casa, de abandonar a sua família, seus filhos, a sua esposa, de abandonar o seu marido. Escute, não espere ir para uma terra distante, passar por tudo aquilo que esse jovem passou, para enxergar a sua vida com seus próprios olhos. Não espere isso. Enxergue a sua vida hoje. Ame quem você precisa amar. Dê valor a quem você precisa dar valor enquanto essa pessoa está do seu lado. Porque a morte chega a qualquer momento. E aí você pode chorar: eu amava tanto fulano. Então diz para fulano hoje que você ama. Diz que você ama, diz o tanto que é importante para você. Valorize as coisas que você tem, porque são suas coisas. Valorize o que você tem, porque foi Deus quem te deu o que você tem. Olha o que você já conquistou, olha para onde você chegou, olha da onde você saiu, olha de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou.
Talvez você lá no passado vivia dizendo assim: ai, o melhor de Deus, cantava aquela música, o melhor de Deus está por vir. Ai, eu ainda vou viver isso. Você já parou para pensar que o hoje na sua vida pode ser o melhor de Deus para você? E você está vivendo o melhor momento na sua vida, mas fica iludido com miragens, com ganâncias, com coisas, com perspectivas enganosas na sua vida. Não faça isso. Olha, você tem um Pai que te ama, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que tem cuidado de você. Corre para o braço dele, corre para os braços dele, levanta hoje, sabe por quê, irmãos? A vida é cheia de etapas, cada etapa tem os seus ciclos, cada ciclo é feito de altos e baixos. Não existe fracasso, não existe derrota, não. Sabe o que existe? Resultados bons e resultados ruins. É isso que existe, que vem de decisões boas ou decisões ruins. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de reescrever a história, ainda há tempo de ressignificar coisas, ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de abraçar. Aproveite o tempo que você tem para refazer junto ao Senhor. Talvez alguns precisam falar diretamente. Eu usei essa reflexão, mas alguns precisam dizer diretamente: Pai, pequei contra o Senhor e hoje eu quero voltar para os teus braços. Hoje é o dia do teu convite. O Senhor está te convidando. Talvez para outros é uma retomada, é um recomeço, é um reconhecimento. É ter humildade, reconhecer e voltar atrás. E não tenha medo, porque Ele está de braços abertos te esperando. E é Ele quem vai te restaurar. É Ele quem vai te dar roupas novas, vestes brancas, vestes festivais. É Ele quem vai te colocar um anel no dedo, um anel de filho. E é Ele quem vai festejar junto com você. Seja qual for o caso, eu quero orar com você. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Curva a sua cabeça.